Logo que eu me formei, vou pedir uma licença aqui, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro. Meu primeiro emprego foi no governo de Leonel Brizola, na Fundação Escola de Serviço Público, juntamente com Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, René Dreyfus e uma quantidade de intelectuais latino-americanos que me foi permitido conhecer. Cheguei lá, o governo de Leonel Brizola tinha na comandância da polícia o coronel Cerqueira, negro. Tinha na Secretaria do Trabalho Carlos Alberto de Oliveira, o K.O., negro. O Leonel Brizola elegeu o Juruna. Lembram? O Juruna que correu o Brasil. Grande parlamentar da questão indígena. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui. Estou aqui com Darcy Ribeiro, Diários Índios. Homem de esquerda. Homem que era sob influência do Partido Comunista pela sua mulher Berta, que o colocou na esquerda. Em 1949, depois de todo o trabalhismo, era uma voz dos indígenas. Então o que eu fico preocupado é a ideia de que existe uma causa indígena, uma causa negra, uma causa da homofobia, uma causa das mulheres, que aparece como novo, interpelando a trajetória da esquerda. Não é verdade, eu discordo. A esquerda foi quem tratou, no seio da Revolução Russa, pela primeira vez na história da humanidade, a questão da emancipação feminina. O que acontece é que nós temos um feminismo burguês e um feminismo revolucionário no Brasil e em toda a América Latina. No contexto latino-americano, José Carlos Mariátegui no Peru. Quem tratou melhor a questão indígena, senão ele, nos 7 ensaios de interpretação? Eu vivi no México, o Valdir também. A esquerda mexicana tratou abundantemente a questão da renda da terra e dos indígenas. O mesmo no Peru. Pense no Peru, Aníbal Quijano, toda a crítica que fez à colonialidade do poder, desde sempre com a questão indígena. Então, eu entendo, eu acho que é o seguinte, quando aparece a juventude, eu gosto que ela é irreverente. E eu gosto que ela questiona tudo, até a esquerda que está estabelecida, deputado, senador, essa irreferência que devia ser mais iracunda. Eu adoro esse negócio. Mas ela não pode ignorar causas e não pode ignorar a história. Então, quero dizer, a ideia de que a esquerda nunca tratou a questão racial, falso rigorosamente em toda a América Latina. Quem leu Capitalismo e Escravidão, de Eric Williams, a esquerda latino-americana, caribenha, tratou o tema da escravidão, do capitalismo abundantemente. Nós aqui no Brasil, um conjunto de autores, questão das mulheres. Eu me formei, lá no Rio de Janeiro, conheci Eliette Safiotti e conheci Rosemarie Muraro. E eu vi uma coisa muito clara, quando eu falava aqui com alunas, orientando, participando de bancas, etc., elas desconheciam essas autoras. Então agora é muito mais fácil falar de Nancy Fraser, que é uma inglesa, né? É muito mais fácil falar de Angela Davis, com propriedade, que merece ser falado, do que falar de Eliette Safiotti do primeiro livro dela, ou de Rosemarie Muraro da crítica à Bíblia, à religião. Morreu completamente esquecida por esse movimento feminino. Então eu digo, eu não aceito essa ignorância. A juventude não pode ser ignorante. Não pode ser ignorante. Eu acho que ela tem que manter a desconfiança de tudo e de todos. Me parece a desconfiança em política, num sistema como o nosso, uma conduta saudável. Mas ela não pode ser ignorante. Então essas causas todas são causas absolutamente nutridas no seio da esquerda brasileira, com grande tradição, que lamentavelmente é desconhecida. Agora, elas, concluindo, para Elaine não infartar aqui com o tempo, qual é a questão? Todas essas causas, inclusive a causa dos trabalhadores urbanos, da Previdência, da reforma agrária, não se realiza mais no sistema. E nem dentro de governos mais ou menos populares, como a tragédia petista mostrou. Então nós precisamos agora pensar o tema do poder político. Então, a luta feminina, a luta indígena, a luta do sem terra, a luta da ocupação urbana, a luta dos professores, dos estudantes, da juventude, que não pensa o tema do poder, e embora fique cutucando com um discurso anti-esquerda, porque é um discurso que tem também uma influência pós-moderna e cretina de quinta categoria, ela precisa hoje, ela está desafiada. Porque ou ela enfrenta o tema do poder ou é devorada por ele, e de iludir as causas populares. E de outro lado, a propósito do que a Bia dizia, é o seguinte, essas lutas, todas elas importantes e parciais, quero dizer muito claramente aqui, não é simpatiquinho, mas eu quero colocar muito claramente. A luta por causas, que é causa ambiental, a causa contra a homofobia, a causa contra a discriminação, todas essas causas que são reais, importantes,
elas são lutas parciais, como a luta dos trabalhadores contra a Previdência. É luta parcial, mas ela é importantíssima, tem que estar lá. A luta pela reforma agrária é uma luta parcial. Então essas causas que estão todas aí precisam de uma totalização. Essas causas hoje estão no limite do seu potencial. É isso que eu quero dizer. Por quê? No limite do seu potencial, porque elas precisam enfrentar o tema do Estado, da economia e do poder. E do sistema político. Isso, do sistema político. Econômico, capitalismo, tudo isso não se consegue dentro do capitalismo. Então há uma ilusão. Por exemplo, tem gente que chega a formular, né, o empoderamento das pessoas. Como é que alguém vai se empoderar dentro do sistema capitalista só por uma sociologia de quinta categoria, de uma pobreza teórica absoluta, para usar esse tipo de expressão que nem conceito é. Mas nutre ilusões individuais, fortalece uma perspectiva pequeno-burguesa no atuar, dá um certo conforto aparente numa escola. E quero dizer também, grande parte dessa pauta é uma pauta que vem das classes médias. Observem, ela assume uma afeição nas classes populares diferente daquilo que assume nas classes médias. A luta das mulheres, por exemplo, nos bairros, eu tenho visto e nos sindicatos, é substancialmente diferente daquelas que eu observo no meio pequeno burguês da universidade. Completamente, é um abismo, que aqui dentro, se eu falar, é quase que ofensivo, né? Então, essa questão, quer dizer, na América Latina, dado o esgarçamento da crise, a polarização, o acirramento do conflito social, essas causas particulares, que são todas importantes, a luta pela terra, a luta por salários, a luta por previdência, a luta contra todos os tipos de discriminações, elas agora estão enfrentando um limite. Ou elas enfrentam o sistema político e o sistema no seu conjunto, ou elas necessariamente elas acabam sendo uma validação liberal da ordem despótica e dessa tolerância repressiva que domina o cotidiano de todos nós.